Muito boa noite, é uma alegria estar com vocês aí. Eu me chamo Lucas, mais conhecido como Madeira, e hoje eu estou aqui com o Gui e também com a Alana. A gente vai estar dando sequência ao nosso estudo bíblico. Estamos aí chegando ao finalzinho de João, né? Então, tem sido bacana toda essa trajetória, não só do livro de João, como também estudo bíblico em geral, né? Já fazem mais de 6 meses nessa caminhada. Então, cada dia mais a gente tem se aproximado do entendimento da palavra do Senhor, indo cavando mais fundo, né, no que a Escritura nos ensina, e também relembrando o motivo da nossa fé. E hoje a gente vai estar falando do capítulo 20, como ontem, porém do versículo 11 até o verso 18, tá bom? Então, a gente vai estar falando aí sobre Jesus aparecendo a Maria Madalena. E eu quero só estar relembrando alguns pontos, né, referente ao estudo de ontem, aos versículos que foram lidos, principalmente aquele cenário, né? A gente está falando de um cenário onde existe muita confusão, muita dúvida referente a onde está o corpo do mestre, afinal de contas, né? Imagina você seguir Jesus, ouvir o ensinamento dele e ver ele sendo crucificado, ouvir que ele ressuscitaria, mas quando vai de fato ir no túmulo dele, não encontra, né? Vai de fato ver onde que estava o corpo do mestre, e você não acha isso. Então, o contexto de ontem, se a gente for olhar o contexto geral de que as pessoas estavam passando, era confusão, dúvida, se perguntando, poxa, onde é que colocaram o corpo do nosso mestre? Desculpa. E hoje a gente vai dando sequência a isso, tá? E o outro ponto, também falando a respeito de ontem, que eu achei legal pra caramba, é o fato daqueles discípulos, né, que João cita, aquele discípulo que entendeu a Escritura, compreendeu, melhor dizendo, a Escritura, quando ele não vê Jesus não vê Jesus ali, né? Então ele não vê o corpo de Jesus e automaticamente ele se lembra, ele compreende a Escritura. Só que não foi automaticamente, simplesmente, né? Nós sabemos que foi o Espírito Santo de Deus que fez com que ele a chave caísse, né? As escamas dos olhos fossem retiradas e ele pudesse compreender que de fato era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos para que a gente pudesse aí para que ele fosse glorificado e para que a gente pudesse também ter vida. Então ele teve a iluminação da palavra, né? Então, isso também é importante falar, e foi os dois versículos de ontem que me chamam a atenção. A gente vai dando sequência, então, aos versículos de hoje, começando ali pelo verso 11 de João, capítulo 20, tá? Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Então aqui segue, né, aquele enredo, no sentido assim de, poxa, cadê? Onde é que levaram o corpo do meu Senhor? E aqui os olhos dela estavam em lágrimas e ela chorava porque ela achava que o corpo de Jesus havia sido roubado. Ela achava que, de alguma forma, levaram o corpo do seu mestre e com o seu corpo, né, com o corpo de Jesus que foi levado também dela a esperança. Então, Maria aqui se chateia e está muito emocionada, né, muito triste com esse fato. Olha o que diz o verso 12, a gente vai ler o verso 13 juntos, tá? Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Aqui, que nem eu comentei antes, né? A principal ideia que tem na cabeça dela é: poxa, levaram o corpo do mestre. Levaram, não sei onde colocaram. Talvez não necessariamente ela tenha cogitado um roubo, mas ela estava confusa, ela estava chateada, ela estava angustiada. E o ponto aqui que me chama a atenção é que ela não se surpreende com os anjos ali, a presença angelical. É interessante isso, né? Ela vê 2 anjos e ela não se surpreende. A Bíblia não fala que ela seca as lágrimas assim e fica maravilhada ao ver os anjos. Por que isso, gente?
Porque para um coração que tem o tamanho exato de Cristo, né, a forma exata de Cristo, nada é capaz de preencher senão o próprio Deus. Então, ainda que ela tenha visto a presença angelical, aquilo não foi suficiente para acalentar, para acalmar o coração dela diante do sentimento de perda que ela estava ao não ver o corpo do seu mestre, tá? E é interessante porque, como eu falei, os anjos perguntam o motivo das lágrimas e ela responde: levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Olha só, a gente vai dando sequência no diálogo. Verso 14. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Aqui a gente vai ver algo muito interessante nesse contexto, tá, gente? Que é o fato da Maria ir de um polo ao outro, né? Do 8 ao 80. Ou seja, alguém muito triste pelo sentimento de levaram o meu Senhor e depois alguém que vai ficar com muita alegria de ver o mestre. E aqui a gente já começa com spoiler, né, de João, porque fala o quê? Que ela viu, ela olha para trás e viu Jesus, porém não reconheceu. Há pelo menos dois motivos, tá? Que eu estava lendo alguns comentários e também não é muito difícil de chegar a essa conclusão, de entender o porquê que ela não reconheceu Jesus. O primeiro deles que um dos comentaristas comenta, ele diz o seguinte: a aparência de Jesus estava diferente, né? Ou seja, ele estava com aspecto de saudável, de vigor, por ter sido ressuscitado, né? E agora estado em corpo, de forma corpórea, só que glorificado, vamos assim dizer, ele estava com uma aparência mais de vigor, de saúde, e para alguns esse seria um dos motivos de Maria não reconhecer ele. É um dos pontos, né? Pode ser que seja isso realmente. O outro é que ela pode ter olhado de relance para Jesus. Sabe aquela coisa de tipo assim, ó, olhar, perceber que tem alguém atrás, mas não dar muita importância. Aquela coisa de quando alguém fala contigo, tu não reconhece a voz, então tipo assim, ó, sei lá, tá no ponto de ônibus, alguém fala contigo, e tu às vezes olha meio que de relance, não presta muita atenção na pessoa, sabe? Às vezes nem reconhece que é um amigo, um conhecido. Talvez nesse sentido de Maria não reconhecer, não olhar os detalhes, ela pode não ter compreendido que era Jesus que falava com ela. E também outro ponto é que provavelmente os olhos dela estavam aí com bastante lágrimas, né? Isso também poderia ter prejudicado a visão dela para enxergar de fato, né? Mas são uma das hipóteses que pode ser levado o fato de Maria não reconhecer Jesus. Uma questão, né, dos olhos ali, cheio de lágrimas, olhar de relance, talvez não olhar com os detalhes quem falava com ela, e até mesmo não reconhecer de fato a figura de Jesus, que poderia estar diferente, né? E isso também acontece com os outros discípulos, né? A gente tem relato nos outros evangelhos disso acontecendo também, dos discípulos não reconhecerem Jesus, né? Então, eu acredito que o ponto do fato da aparência de Jesus estar diferente seria um ponto para a gente, que é o ponto que eu, por exemplo, acredito, que é o fato de ela não ter reconhecido Jesus, né? Provavelmente o corpo dele estava glorificado, provavelmente não, estava glorificado e talvez isso levou a aparência do mestre a estar diferente também. Olha o verso 15. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Então, para Maria, né, o jardineiro aí era um dos suspeitos, vamos assim dizer, de levar o corpo do Senhor. Então, ela fala diretamente com ele, mas ainda sem perceber que era o próprio Jesus. E aí, agora, olha comigo o verso 16, tá? Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Isso daqui é legal demais, né, gente? Isso aqui talvez seja um dos versos principais aí disso que a gente vai estar lendo hoje, porque é o fato é o momento chave onde Maria, enfim, reconhece quem era aquele que falava com ela. Jesus a chama pelo nome, Maria. Maria. E ela responde à altura, chamando ele de mestre. E aí eu estava preparando esse estudo de hoje, eu me lembrei de João capítulo 10, que nós já lemos, lá no verso 27, que diz o seguinte: as minhas ovelhas
ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. De alguma forma, Jesus, ao falar o nome dela, Maria, ao ouvir o seu nome, que não era falado pela boca de qualquer pessoa, mas foi falado aquelas palavras pela boca do próprio Senhor, ela enfim reconhece. E ela volta-se para ele, né? A Bíblia diz que ela volta-se, ou seja, provavelmente ela estava ou abaixada ou de costas, mas quando ela ouve, ela se volta, ela se vira, ela vai, o seu olho bate com o olho daquele que ela achava que era um jardineiro. E aí ela reconhece, né? Mestre. Assim como Jesus identifica, né? Passa para Maria a identidade dela, fala da identidade de Maria, chamando pelo nome, Maria responde à altura ao reconhecer a identidade do Senhor, que era mestre, que não só era, né? É mestre. Então isso aqui também me chama bastante a atenção, e a gente vê, né? As tristezas, as lágrimas são substituídas agora pela alegria. Eu posso imaginar Maria naquele momento falando assim: Rabone, mestre, sabe? Você está aqui na minha frente, o Senhor está aqui na minha frente. Então isso também chama muita atenção nesse contexto. Olha o verso 17 ali comigo. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Aqui eu também estava lendo alguns comentários, e se a gente for olhar as palavras de Jesus aqui, é interessante porque quando ele fala, né, não me detenhas, talvez talvez o primeiro sentimento, né, de Maria ali, Jesus conhecia o coração de Maria, era talvez abraçar o mestre e esperar que ele ficasse ali com ela, e enfim, ele conversasse, e ele fala, não, pera só um pouquinho, Maria, não me detenhas, sabe? Eu vou, eu não subi para o meu pai ainda. E aí ele já passa para Maria uma missão. Vá até os meus irmãos e diga para eles. Maria, talvez ali, tudo que ela queria era curtir aquele momento com o mestre, mas Jesus dá uma missão para ela, que era assim: agora vai e conta aos meus irmãos e diga para eles: eu subo para o meu pai. Mas ele não termina aí. Ele diz: pai de vocês também. O meu Deus. E ele continua: e Deus de vocês. Aqui ele está elevando o nível de relacionamento dos próprios discípulos com o próprio Pai. É interessante perceber isso. Ele eleva o nível de relacionamento. Por isso que quando a gente fala, gente, quando a gente costuma dizer, né, que Deus é nosso Pai, o Senhor nos adotou, o Senhor nos chama para a família, talvez se você cresceu num lar evangélico, num lar cristão, melhor dizendo, talvez você cresceu ouvindo essas verdades, mas com o tempo isso pode se tornar corriqueiro, comum para você. Só que a gente não pode esquecer o peso que isso carrega. A gente não pode esquecer que Jesus, após ressuscitar, ele eleva o nível de relacionamento a ponto de dizer para os discípulos: olha, eu estou indo para o meu Pai, que na verdade também é Pai de vocês. Eu estou indo para o meu Deus, mas que também é Deus de vocês. Essa informação para os discípulos era extremamente relevante, gente, e também é relevante para nós hoje. Então me chama muito atenção quando ele eleva esse nível de relacionamento. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu estou voltando para a família da qual vocês fazem parte através do meu sacrifício. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Eu estou voltando para a família da qual vocês fazem parte através do meu sacrifício. Então, isso aqui é algo que me surpreende e também me chama muito a atenção quando a gente olha para as palavras de Jesus nesse primeiro encontro, né, com ela, após Jesus ter ressuscitado. Agora, olha o verso 18 e último versículo que nós iremos ler hoje. Então, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Lembra que eu vi para vocês, né, que Maria foi do 8 ao 80, de alguém que lá no início do versículo, como nós lemos, estava chateada, chorando, triste, se perguntando, né, onde colocaram o meu Senhor, confusa,
E agora a gente vê alguém que animada, né? Alguém que provavelmente correu para passar essa notícia para os seus discípulos, para os discípulos do mestre, de que Jesus havia aparecido a ela. Alguém que vai da tristeza para a alegria de compartilhar as boas novas, que substitui as lágrimas, talvez pelo sorriso de ver ao mestre, e principalmente de alguém que aproveitou o momento onde viu o Senhor, né? Se alegrou e foi correndo para compartilhar isso para outras pessoas também, né? Então, é muito bacana perceber a reação de Maria quando ela vê Jesus, quando ela percebe que de fato era ele que a chamava pelo nome. E eu queria pegar, talvez, desses versículos que nós lemos hoje, que deu em torno aí de, se não me engano, deu 9 ou 10 versículos, pegar o que eu trago de lição principal para nós hoje, tá, gente? Ouvindo essa mensagem, lendo o que a palavra do Senhor nos ensinou, eu diria que de aplicação, né, para nossas vidas é o seguinte: esteja muito atento às formas que Cristo irá se manifestar na sua vida, principalmente nos momentos de tristeza e confusão. A aplicação de hoje, diante desse versículo que nós lemos, seria essa: esteja atento às formas que Cristo irá se manifestar na sua vida, principalmente nos teus momentos de tristeza e confusão. Maria, ela não percebeu que quem estava falando com ela era o próprio Deus. E aí eu pergunto para vocês hoje, será que a gente não se sente assim muitas vezes? Sem perceber o agir de Deus, sem perceber quando ele fala com a gente, parece que as nossas orações batem no teto, o teto é de bronze, sabe? Parece que não se achega a Deus. Só que qual é o ponto aqui desse versículo? Em determinado momento, Maria reconhece quem é que chamava ela pelo nome. Maria. Jesus proclamando o nome de Maria, falando da identidade dela, né? Falando parte da sua identidade, que era o seu nome, ela reconheceu que de fato era Jesus que estava chamando. Então, o ponto para nós aqui, gente, é ficar muito atento a como Deus vai se manifestar na tua vida, principalmente quando tu tá confuso, principalmente quando tu tá triste, principalmente quando tu não tá feliz com alguma situação. Esteja muito atento, gente, porque muitas vezes Deus vai estar ministrando um estudo bíblico como esse, num louvor que você ouve, numa pregação que tu escuta, talvez conversando com um amigo, talvez fazendo teu devocional em casa. Deus vai estar falando com você e vai estar te chamando pelo nome, assim como ele fez com Maria. Então, não não se prenda, vamos assim dizer, a, a tua situação, ao teu sentimento de tristeza, de confusão, talvez interna, ao fato de que, poxa, Deus não me ouve, Deus não fala comigo, eu tô na bad, né? A famosa bad que muitos falavam aí há uns meses atrás. Mas não se prenda a isso, gente, porque muitas vezes Deus, ele tá falando com a gente, ele tá ministrando, e a gente está enxergando ele como um jardineiro, como alguém que não se fez entender, como alguém que não foi claro, quando que nós precisamos mesmo estar atento à voz do nosso mestre ao nos chamar pelo próprio nome. E quando isso acontecer, quando você sentir, quando você perceber, sentir não, quando você perceber, olhar para a palavra do Senhor, saber que Deus está falando especificamente ao teu coração, faça que nem Maria, né? Faça que nem Maria ao reconhecer que esse agir também vem do Senhor, né? Então, ela expressa, né, o Rabboni, o mestre, naquela, como se fosse uma palavra de alívio, né? Eu acredito que Maria não estava dizendo só mestre, ela estava dizendo mestre. Sabe aquela palavra no sentido assim de eu esperava que o Senhor estivesse aqui e agora o Senhor está. Então, que nesses momentos, principalmente de tristeza, de confusão, de ansiedade, de preocupação, seja ela qual for, galera, que vocês possam vir a ter, lembra daquele que te chama pelo nome e lembra que ele pode estar se manifestando através de várias pessoas
de vários dos seus filhos, e principalmente através da sua palavra. Então, que eu e você venhamos a meditar nisso, e a gente vai estar seguindo aí no próximo estudo bíblico, finalizando o capítulo 20 de João. Que Deus o abençoe e nos vemos em breve.